Fala, minha galerinha! Vamos para mais uma aulinha de história, então. A aulinha de Baixa Idade Média. Meu Deus, essa daqui é uma das aulas mais importantes de toda a história, tá? Porque aqui a gente vai ter uma virada de paradigma. Aqui a gente vai passar, então, né? A Baixa Idade Média é a transição entre todo esse período que a gente tem estudado de Idade Média e a Idade Moderna, né? É aqui que vai surgir o capitalismo. Meu Deus, que aula importante! Então, vamos que vamos começar isso aqui, porque tem bastante coisa pra gente estudar. Tranquilo? Vamos que vamos lá! Bora que bora! Olha só, o tema dessa aula então é Baixa Idade Média, mudanças na Idade Média e o renascimento comercial e urbano. Como assim renascimento comercial e urbano? Eu vou explicar para vocês todo o processo que levou as cidades a aparecerem e o comércio a ressurgir, né? A gente está num período da história da Idade Média onde o comércio ele teve um declínio muito acentuado, né, por conta, né, do feudalismo, que ele é um sistema que é de subsistência, não tem tanto comércio, né? Porque o povo ele tá lá, né, no interior da Europa, não pode sair muito por conta das invasões e eles acabam produzindo apenas para consumo próprio, por isso que não tem tanto comércio. Tranquilo? Então vamos que vamos esse renascimento comercial e urbano. Vamos entender esse processo? O que está acontecendo na Europa? Muita gente, né? A galera tá lá bem tranquilinha de boa, né? Fazendo vários e vários muitos filhos. Porque se eu tenho tempo, vou me divertir, vou fazer filho, né? Então a gente vai ter um aumento demográfico muito grande, tá? E quanto mais gente, né? E segundo a teoria de Malthus, ó, opa, fazer um paralelo com geografia, né? A teoria malthusiana do crescimento demográfico, né? Então as pessoas crescem em PG e o alimento cresce em PA, né? Quem viu aí a aula de demografia sabe do que eu tô falando. E aí o que que vai acontecer? Se as pessoas estão crescendo em PG e o alimento em PA, né? Ou seja, se as pessoas elas crescem mais do que os alimentos, então a gente vai ter uma situação de fome. Não vai ter comida suficiente para o tanto de pessoas que tem, né, nesse território, nessa Idade Média. Tranquilo? Então a gente vai ter ainda nesse contexto de fome, a gente vai ter as cruzadas, né? Seria uma saída, né, para o crescimento demográfico exacerbado? Bom, talvez sim, talvez não, né? A gente não é o motivo principal que se atribui às cruzadas, mas quem sabe, né, um motivo secundário aí, tá? Então as cruzadas elas vieram então para ser essas incursões contra o povo islâmico. Tem aula no canal, tu pode dar uma olhadinha, né? Vai lá, eu espero. É muito massa as aulas de cruzadas, tá? Ajuda bastante a entender esse período e as cruzadas, elas vão ter uma consequência muito importante, né? Os cristãos não conseguiram retomar a Terra Santa, mas, né, os comerciantes da época conseguiram a abertura do Mediterrâneo e o controle do comércio de especiarias, tá? Então, principalmente as cidades de Gênova e Veneza vão conseguir controlar o comércio de especiarias que antes não ia direito para a Europa, né? Porque parava ali na Constantinopla e depois se ramificava, não tinha um controle de cidades específicas. Então, Gênova e Veneza vão controlar agora, né? As cidades italianas vão controlar o comércio de especiarias. O que são especiarias? Cravo, canela, sal, pimenta do reino, enfim, né? Esses temperos, né? Que ajudavam na época a armazenar a comida, preservar a comida e também dar um toque, um sabor diferente. E na época era muito valioso essas especiarias, tá? O que vai acontecer? Gente, agora que nós temos então o Mar Mediterrâneo reaberto, né? Se lembra que no fim da aula de Alta Idade Média eu falei que estava meio que fechado, né? O Mar Mediterrâneo, falei que estava tendo pirataria no Mar Mediterrâneo. Agora o Mar Mediterrâneo está aberto, né? Os cristãos conseguiram ter essa expansão territorial e o Mar Mediterrâneo que está aberto, ele vai poder realizar então, né, as trocas culturais. Então a gente vai ter muçulmano falando com cristão, cristão falando com bizantino, bizantino
indo falando com muçulmano, todo mundo numa mistura muito louca, e a gente vai chegar, né, a um ponto onde novas tecnologias vão chegar na Europa, como as novas técnicas agrícolas. Quais são as novas técnicas agrícolas? O arado, em vez de ser humano, agora a gente pode usar bois, cavalos, né, para arar a terra. Olha só que loucura. A gente tem os moinhos chegando, né? Então, em vez do trabalho manual, né, para lapidar, para extrair, né, produtos que eram grandes em pedacinhos menores, a gente pode usar moinhos, né, para poder extrair, quebrar, né, os produtos com mais facilidade. A gente vai ter, né, os grãos também, né, poder quebrar os grãos também que vem da agricultura. A gente vai ter aí a ideia da rotação de culturas, né, para preservar o solo. Então, várias técnicas agrícolas vão surgir, técnicas agrícolas essas que vieram dos muçulmanos, tá, galera? E aí o que vai acontecer? Novas técnicas agrícolas vai aumentar a comida, porque agora a gente tem uma produtividade, né, crescente na Idade Média, e lembrando que muita gente morreu nas cruzadas, então vai diminuir aí, né, o crescimento vegetativo, né, e também por conta da comida vai proporcionar, né, uma retomada ao equilíbrio demográfico da Europa. Tranquilo? O que vai acontecer? Aumentou comida? Vai sobrar comida. E o que a gente faz com a comida que sobra? A gente joga fora? Não, nós vendemos. Então vão surgir, tá, galera? O que a gente vai ver nesse quadrinho aí. Que desgraça é essa, né? O que tem a ver com a aula de Idade Média, as formas geométricas, né? A verdade é que o que vocês estão vendo de laranjão são os feudos, tá? Mas o que são, né, as estrelas e os triângulos? Gente, a gente vai ver que os triângulos são as vilas, tá? O que são vilas? São onde ocorrem, então, as feiras, né? Olha que loucura! A gente agora tem feira! Uhul! Né? O servo agora pode ir na feira comprar um bagulhinho, comprar uma especiaria. A conquista do proletariado aí, ó. O pobre aí podendo ter suas conquistas ao longo da história. Agora o pobre pode comprar coisas na feira, porque agora, né, com o aumento do comércio, a gente vai ter as feiras feudais nas vilas, que são mini cidadelinhas pequenininhas, né? Por isso que são triangulinhos, né? Então os triangulinhos são as vilas, certo? A gente vai ter gente saindo dos feudos e indo morar nas vilas. Olha que loucura, cara! Então o feudalismo tá em decadência, tá, galera? Porque a gente tá vendo um processo de reabertura do comércio. E eu já expliquei para vocês qual é o processo, né? Cruzadas, abertura do mar Mediterrâneo, aumento do comércio, então a gente vai ter novas técnicas agrícolas, aumento da produção, aumento do comércio, e a gente vai ter então essa migração, esse êxodo rural, né? As pessoas estão saindo dos feudos, indo para as vilas, para então morar lá, porque lá não tem servidão, lá eu não preciso pagar talha, banalidade, né? Não preciso pagar a corvéia, né? Todas aquelas que a gente viu, né, na aulinha de Idade Média, todas aquelas obrigações civis, né? Agora a gente pode ir para a vila e fazer o nosso comércio e fechou, né? Então vai ter toda aquela situação de liberdade, né? Então tem até um ditado germânico que fala que se você quer liberdade, vá para uma cidade, né? Não é bem assim, mas algo parecido com isso. Então as cidades, elas viraram sinônimo de liberdade, de tranquilidade, né? De tu poder ir e vir, fazer o que você quiser, porque as relações servis, elas vão acabar nas cidades. Tranquilo? O que vai acontecer? Essas vilas vão se expandir, elas vão crescer e elas vão dar origem aos burgos. Que palavra importante. O que são burgos? São as cidades, de fato, né? São as cidades medievais. Então essas vilas, elas acabam virando estrelinhas, né? As estrelinhas são os burgos. Tranquilo? E esses burgos, eles ficam espalhados por toda a Europa, tá? E essas vilas, elas vão dar origem aos burgos, e a gente tá vendo aqui, né, as rotas comerciais, elas são complexas, né? Então tem gente saindo de feudo indo para a vila, da vila vai para o burgo, do burgo às vezes passa num feudo para vender algumas coisas, mas aí depois já volta para a vila, tá? Então vai ser um processo complexo e um tanto quanto demorado. Não vai ser, do dia para noite, formou aqui um burgo no meio na frente do meu feudo tem uma caravana passando. Não é bem assim. Aos poucos essas vilas e esses burgos vão se formando, tá? E aí a gente vai ter o que vocês vão ver aí, as principais rotas comerciais dessa época, tá, galera? Então a gente vai ter aí, no verdinho, as rotas de Veneza, tá? Então a área comercial veneziana.
Beleza, a gente vai ter a área comercial genovesa, tá? De Gênova, aqui no Mar Negro, chegando aqui em Gênova, na Península Itálica. A gente vai ter a Catalã, né? Que é no sul da Península Ibérica, comerciando aqui com o norte da África, certo? De Champagne, o que é de Champagne? Ó, o francês aí maravilhoso, né? Aqui, né? Onde a gente vai ter aqui no norte, quase no nordeste da França, tá? A gente vai ter aqui uma região muito riquíssima na época que vai dar origem aí à região de Flandres, né? Guarda esse nome. Mais pra frente a gente vai ouvir falar de Flandres, tá, galera? Mas já pra gente saber que Flandres é uma região comercial muito legal, muito importante, tá? E aqui, né, uma das principais, a área comercial hanseática. Formou-se todo um aparato de guildas e ligas hanseáticas, tá? Né? Então, os comerciantes começando a se organizar, né, formando ligas e guildas, né, para evitar ataques, né, vikings. Olha só a região onde é que eles estão, né? Estão bem na região dos vikings, então eles precisam se organizar, eles precisam se proteger. Então essa liga ela vai ter essa função, tá? E a gente vai ter então essa área hanseática que vai ser praticamente, ó, top da balada nessa época, tá, galera? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter, como eu falei, né, as pessoas que trabalham com comércio, com artesanato, elas vão acabar se organizando, tá? Então a gente vai ter o surgimento das oficinas. O que são oficinas? São organizações, são lugares específicos para realizar obras de artesanato e manufatura, né? Então, se eu, sei lá, sou um produtor de casacos de pele de cordeiro, eu vou lá e eu vou criar uma oficina de casacos de pele de cordeiro, vou chamar uma galera para trabalhar comigo e a gente vai começar lá a tricotar a pele do cordeiro para fazer casaco, certo? E aí, nessas oficinas, a gente vai ter os aprendizes, os mestres, né? Então vai crescer todo aquele aparato de hierarquia, né, comercial que a gente vê até hoje, né? A gente sabe que para você, né, num comércio, tem o gerente, tem o vendedor, então aquelas pessoas que vão seguir uma hierarquia, né? Até você chegar no topo, que seria o mestre que ensinaria outras pessoas e teria autonomia, né, do seu comércio. Tranquilo? E então a gente vai ter, além dessas oficinas, a gente vai ter as ligas e as hansas, né? Hansas vem de onde? De hanseático, né? Dessa área hanseática. Então, as ligas seriam junções de vilas, tá? De vilas, não, desculpa, de oficinas. Então, oficinas que eram concorrentes decidem se juntar para formar algo maior e ter mais lucro, certo? E essas ligas, elas podem ser hansas, né? No caso, se elas estiverem na região nórdica, ali onde hoje a gente conhece a Dinamarca, né? A Suécia, a Finlândia. Tranquilo? E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter aí o fim das obrigações servis para algumas pessoas, tá? As pessoas que vão para as vilas, vão para os burgos, elas vão se livrar das obrigações servis. Agora, elas vão receber salário. Olha só que loucura, né? A gente não tem mais que pagar talha, corvéia, banalidade né, todas aquelas obrigações chatas que um coitado de um servo feudal precisa pagar. Agora, a gente pode simplesmente vender o nosso trabalho e ganhar, né, o dinheiro, né? Agora, as moedas também vão surgir, tá? Vão se popularizar algumas moedas. Tranquilo, galera? Essa foi a primeira parte e agora vamos para a próxima. O que vai acontecer? A gente vai ter uma nova sociedade. Os burgueses. Quem são os burgueses? Aqueles que moram nos burgos. Nesse período da história, burguês ainda não é conhecido como aquele cara que é rico, né? Burguês aqui é o cara que mora no burgo. Depois, sim, né? Mais para frente, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, os burgueses vão adquirir essa característica de ser as pessoas ricas que detêm os meios de produção, as pessoas que conseguem fazer, né, as coisas da fábrica, elas que têm as posses, elas que mandam no sistema capitalista, tá? Mas por enquanto, nós conhecemos os burgueses como as pessoas que moram nos burgos, as pessoas que têm liberdade, as pessoas que estão vivendo esse início de transição do feudalismo para o capitalismo, tá? E também vão surgir os banqueiros, galera. Quem que são os banqueiros nessa época? A galera que vai ser, ó, esperta pra caramba, cara. Eles vão ver assim, ó, pô, vocês estão aí fazendo umas moedas e tal, né? Vocês estão aí vendendo, trocando. Ah, beleza. Aí o banqueiro vai lá, faz um contrato com alguém, vai lá, pega umas moedinhas, vai lá, começa a enriquecer, e aí ele começa a lidar, né, com uma situação onde ele tem muita moeda e ele começa a fazer empréstimos. E aí surgem os banqueiros que vão ceder empréstimos, vão ceder, né, esse benefício para outra pessoa que depois vai dar mais dinheiro para ele ainda, né, com juros, né? Então os banqueiros vão enriquecer bastante. Tranquilo? E o que a gente está vendo aqui então?
a grande crise feudal. Então a gente está tendo o renascimento comercial e urbano, e somado a isso, tá? No século XIV, no século XV, a gente vai ver aí guerras. A gente vai ter a Guerra dos 100 Anos, outras guerras feudais, mas a principal é a Guerra dos 100 Anos, que a gente vai ver numa próxima aula, tá? Que vai desestabilizar muito e vai fazer com que a nobreza, sabe os senhores feudais? Eles vão decair por conta das guerras. A fome, meu Deus, né? Tem muita gente, né? Muito complicado esse sistema feudal, ele é muito limitado, então a fome, junto com intempéries climáticas, né, como seca, como geadas, né, muito grandes, muito absurdas, elas vão fazer com que as produções caiam e aumente a fome na Europa, tá? E aí as pessoas vão acabar migrando para os burgos e para as vilas, porque lá é mais tranquilo, tá? E também a peste, né, a peste bubônica, a peste negra, que vai ser, então, dizimadora de 1/3 da sociedade medieval da época da sociedade europeia. Tranquilo, mas isso é assunto para as próximas aulas. Só estou dando uma ideia aqui por que o feudalismo caiu, por que o capitalismo está ascendendo nesse período. A gente vai ter, então, a consequência do renascimento comercial e urbano, o fim da Idade Média, tá? Mas isso é mais para frente. Aqui eu só estou dando uma pincelada, né? Porque essa aqui é a aula de... É uma ligação, né? Então aqui nesse braço aqui está me puxando a Idade Média e nesse braço aqui está me puxando a Idade Moderna, né? E eu sou, né? Aqui, ó. IMCA is gonna be... Eu sou o renascimento comercial e urbano. Tranquilo? E aí vai ter como consequência o fim da Idade Média. A gente vai ter os estados modernos que a gente conhece, né? Os estados se formando, as monarquias se formando, né? Um poder mais centralizado vai se formar como consequência desse período. E a principal consequência que nos aflige até hoje é o capitalismo. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda pra mim. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou saindo dançando. YMCA is going to be the YMCA.